segundo bloco com o Dr. Eduardo Rezende Mello, que é juiz de direito aqui em São Paulo. Bom, no primeiro bloquinho nós falamos de vários temas, várias coisas interessantes, mas eu queria retomar esse segundo bloco para falar um pouquinho. O doutor Eduardo trouxe todas as informações mostrando como que é um funcionamento básico da justiça restaurativa, falando da questão da juventude. E aí a gente falou aqui, né, o doutor Eduardo falou que primeiro nós teríamos um encontro entre as partes, né, depois haveria a admissão da responsabilidade pelo adolescente, porque sem essa admissão da responsabilidade, né, doutor, não prossegue a justiça restaurativa, correto? Depois nós teríamos a voluntariedade, ou seja, esse adolescente, ele tem que estar de acordo com o que esteja acontecendo ali em relação à participação dele naquele momento da audiência, e também a autonomia em relação à proposta, ou seja, a proposta que seja feita em relação principalmente à reparação do dano tem que vir por livre e espontânea vontade dele. Se ele não aceitar aquilo, realmente não temos como impor essa questão. Agora, dentro desse momento, doutor Eduardo, quem participa desse momento? Sabemos que tem a vítima, sabemos que tem o adolescente. Quem mais participa ou quem não deve participar desse processo? Então, participa um facilitador, que nós chamamos de facilitador de justiça, um facilitador do processo restaurativo, que é uma pessoa treinada. Um mediador. É uma espécie de mediador. Tá. Ele procura não interferir no processo, ele está ali para tentar fomentar, dar a pausa para que cada parte possa falar e a outra tem etapas dentro do procedimento restaurativo mesmo, dentro do encontro, de acordo com as diversas metodologias que tem que ser seguida. Ele é um condutor desse processo para fomentar que as partes consigam se manifestar e que todas tenham oportunidade de falar e, sobretudo, que a vítima não seja revitimizada, que é a grande preocupação. Então, sobretudo nos casos graves, começa-se com a admissão de responsabilidade. Se o adolescente não admitir a responsabilidade, o processo é interrompido. Sim. Então, ali não se está discutindo se ocorreu ou não ocorreu. Se entrar nessa discussão, o pressuposto é que a vítima seria revitimizada, então nós paramos. Cada um dos envolvidos pode levar as pessoas de suporte que lhes parecer mais adequadas. Então, se o adolescente quiser levar uma pessoa da comunidade que ele se sinta mais à vontade, mais seguro, um professor ou padre, pode. A vítima, da mesma forma. Nos crimes de menor potencial ofensivo, são esses profissionais, essas pessoas e o facilitador. Nos crimes de maior potencial ofensivo, nós procuramos chamar também o educador socioeducativo, que vai ser a pessoa que vai acompanhar a execução dessa proposta que vai chegar. Algumas pessoas, alguns profissionais da comunidade que possam dar suporte a esse adolescente, desde que previamente acordado. Então, esse é o papel do facilitador. Há algumas pré-conferências em que se conversa tanto com a vítima como com o adolescente quem que nós vamos envolver. Então, se já traz questão de escola, questão de necessidade de atendimentos para o adolescente, por exemplo, a família aponta, o adolescente está usando droga. Então, tem uma questão de drogadição, pergunta-se para o adolescente se pode chamar alguém do atendimento da saúde para participar da conferência. Então, havendo essa concordância pelos participantes, os profissionais podem ser envolvidos para ajudar nessa discussão. Nós estamos com um caso atualmente em que o policial que prendeu o adolescente está sendo chamado. Sim. Porque o adolescente agradeceu o policial, foi um caso curioso, mas quando foi preso, o adolescente agradeceu o policial por ter sido preso. Olha só. Então, e o policial se sensibilizou muito com o adolescente e preocupado com o futuro dele, então ele mudou de postura, né? Essa questão que a gente falou de mudança de papel. Então, é uma pessoa que está sendo chamada não porque a polícia deva participar, mas porque esse policial especialmente criou um vínculo com o adolescente que gerou a conduta. Nos países que institucionalizaram a justiça restaurativa, a polícia costuma participar. Então, Nova Zelândia, a Bélgica, eles têm uma polícia especializada em adolescentes. Então, quando tem casos de adolescente cometendo crime, não é a polícia normal que atua, é chamada essa unidade especial. Então, eles têm uma abordagem diferente. E eles participam, sobretudo, com essa perspectiva de estarem representando o interesse público da questão. Então, aqui nós temos uma diferenciação grande entre os crimes de menor potencial ofensivo, em que a dimensão privada do conflito
por exemplo, uma lesão corporal, uma ameaça, a dimensão privada tem uma importância maior do que a repercussão pública, diferentemente dos casos de roubo, em que gera uma comoção pública maior. Então, se uma pessoa é roubada na frente da escola, quando for pegar os filhos, todos os pais ficam preocupados com aquilo, vão tomar mais cuidado. Então, nós aqui no Brasil estamos com esse desafio de quem chamar, como introduzir essa dimensão pública sem afetar esses requisitos fundamentais, que é de garantir a autonomia, de garantir a voluntariedade, sobretudo a autonomia de participação. Então, nos pareceu, nós chamamos um professor belga, que é um teórico importante da justiça restaurativa, o professor Lode Valgrave, e discutimos, lá a polícia participa, para tentar pesquisar juntos quais são as questões, como traduzir essa questão da repercussão pública na elaboração de uma resposta a essa conduta criminosa por pessoas que foram afetadas diretamente, o adolescente e a vítima. E nós identificamos 4 grandes dimensões, que aqui no caso nós fizemos esse projeto para a introdução dos crimes graves, chamamos professores para estar discutindo isso e foi acordado que essa poderia ser uma possibilidade. Porque essa discussão só no caso dos crimes graves. Só nos crimes graves. Tá. Então, quando o adolescente admite responsabilidade, autoriza, diz que quer participar na audiência do procedimento restaurativo, a vítima também, eu digo, então, a justiça entende que vocês vão definir o conteúdo, mas nós temos 4 grandes dimensões que precisam ser tratadas. A primeira, a reparação dos danos da vítima. Como isso vai ser feito, em que contexto, quais são os danos, isso vocês definem. Segundo, que faz parte da lei, a questão da integração social do adolescente, quais são os direitos sociais que precisam ser contemplados para que esse adolescente tenha uma perspectiva de futuro, para que a questão criminosa não volte a se colocar. O terceiro é o fortalecimento dos vínculos familiares dentro dessa perspectiva de um favorecimento, de um controle social maior por parte da família, que é a instância socializadora, sobretudo nessa fase de desenvolvimento que é a adolescência. Então, como perceber os conflitos que estão ocorrendo e como esse adolescente não está ou não conseguindo ter um acompanhamento maior por parte da família. E uma 4ª dimensão, que é o tempo de acompanhamento desse acordo que vai ser feito. Então, eles definem o tempo de acompanhamento. Nós damos algumas balizas, né, que são as balizas da lei, de 6 meses a 1 ano e meio, e eles definem, então, conjuntamente esse tempo. Então, isso não é a justiça que impõe, mas eles definem esse conteúdo. E aqui, nesse momento, não está presente advogado, não está presente promotor. Não está presente o juiz, nem o promotor, com certeza. O advogado é uma questão. Sim. Na Nova Zelândia, eles fizeram uma discussão muito intensa sobre essa participação. Lá participa, aqui a gente faculta participar, mas a gente tem discutido o conteúdo da participação, porque se o advogado dá a resposta, tem que ser, vai fazer a reparação de danos, tanto. Porque o problema é que envolve uma questão econômica, patrimonial aqui, de valores, né? Dependendo da reparação do dano, se for muito vultosa, realmente começa a ter implicações, inclusive, para os pais, para a família. A reparação de danos tem que ser tanto quanto possível por parte do adolescente. Certo. Por isso que o envolvimento, por exemplo, dos educadores socioeducativos, que vão ser as pessoas que vão fazer o acompanhamento do projeto, implica, por exemplo, pensar a profissionalização desse adolescente. Então, se vai envolver isso, então se pensa, há programas de introdução ao primeiro emprego, né? Então, isso se facilita muito com a adolescência, né? Há programas sociais que permitem a introdução no mercado de trabalho, que vão garantir que ele aufira alguma renda e permita o pagamento. Mas é, sobretudo, como que pode se dar uma participação por parte da defesa que garanta os direitos fundamentais, sobretudo os direitos individuais desse adolescente, mas sem que o advogado se torne o juiz da causa. Porque ele seria o único profissional do direito ali, o que ele falar, todo mundo acata como uma questão de autoridade profissional. E quando aqui, na verdade, tem que dar voz realmente, tanto para o adolescente quanto para a vítima.
Os dois é que precisam efetivamente serem os protagonistas desse momento, né? Isso, para que o adolescente possa se responsabilizar subjetivamente, então a resposta tem que vir dele, né? E a vítima também conseguir se sentir satisfeita, ao mesmo tempo perceber que aquilo está sendo... se tiver só um advogado adolescente, ela vai querer ter seu advogado, daí a gente transforma isso numa audiência. Então, na Nova Zelândia, o que eles têm entendido? Que a participação do advogado é para garantir que haja voluntariedade, ou seja, que o adolescente esteja ali porque ele quer, e caso ele queira desistir do processo restaurativo e ser julgado pelo processo tradicional, ele possa sair a qualquer momento, que não haja ofensa na elaboração do acordo aos seus direitos individuais. Por exemplo, não pode se exigir que a vítima proponha uma resposta medieval. Tipo, mordalha, eu vou sair, agora eu sou o ladrão, e o publicar nos jornais, ou coisa do gênero. Tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, ele estaria ali para colocar os limites daquilo que seria inadmissível. Dentro de uma margem do possível e do impossível. Né? Ele não teria uma postura propositiva de dizer, faça isso, faça aquilo, mas ele coloca, isso não dá. Certo. Só mais um resguardo, então. Um resguardo, né? Para garantir, mas mesmo assim há uma grande discussão. E também, sobretudo, para garantir que haja possibilidade, haja garantia dos direitos sociais. Ou seja, que seja permitido, seja previsto no acordo que esse adolescente tenha oportunidade de profissionalização, de atendimento, saúde, educação, etc. Então, ele teria um papel garantidor de evitar que esse adolescente se envolva no futuro em novos atos infracionais. Seria uma perspectiva mais integradora. Esse é um debate que tem que ser feito no país, né? Então, nós chamamos a Defensoria Pública, alguns advogados, para poder discutir isso, mas é algo que nós não temos previsão legal. Então, fica muito difícil quando não tem a previsão, né? Então, nós facultamos a participação, mas com essas preocupações. Agora, doutor Eduardo, falamos bastante do adolescente, agora eu queria dar uma guinadinha um pouquinho na nossa conversa para falar exatamente da vítima, né? Então, imaginando aqui que quem vai participar, o adolescente seria, nós estamos falando do autor, mas a vítima que participaria desse processo de mediação pode ser de qualquer idade, ou agora, quando a gente está falando da vítima, não, teria que ter a partir de 18 anos. Não, pode ser de qualquer idade. Qualquer idade também. Sobretudo nos crimes de menor potencial ofensivo, é muito comum que seja adolescente. Brigas de escola, brigas de vizinhança. Bullying, quando temos casos de bullying. Isso nós conseguimos, que foi muito importante, a primeira etapa do projeto, no Estado de São Paulo, nós começamos com uma parceria com as escolas, porque nós tínhamos uma identificação de que 40% dos processos que tramitavam na vara eram de conflitos escolares. 40%? Porque nós tivemos um processo de universalização da educação. Até então, os maus alunos eram expulsos das escolas e não tinham para onde ir. Sim, agora eles permanecem. Né? Agora permanece, as escolas não tinham como resolver, então perderam a autoridade, o jeito de manter a autoridade era fazer boletim de ocorrência. Sim. Então isso gerou uma inversão de valores que confrontava com todos os preceitos da normativa internacional de evitar a criminalização desse tipo de conduta. Então, nós chamamos todas as escolas, apresentamos a proposta de justiça restaurativa, foram capacitados professores, pais, alunos mesmo, para serem facilitadores. E em São Caetano, nós diminuímos radicalmente o número de conflitos escolares sendo encaminhados para a justiça e têm sido equacionados dentro da escola. Então, é um primeiro... aí entra efetivamente uma dimensão mais próxima do abolicionismo, no sentido de evitar que isso seja, ou do minimalismo, né, de evitar que isso venha à justiça. Sim. Aqueles casos remanescentes que acabam chegando, nós conseguimos desviar para um programa comunitário que os atende e evita, então, a judicialização desse conflito. Então, nesses casos, as vítimas são muito adolescentes. Temos um perfil muito grande. Se é muito pequeno, criancinha mesmo, daí às vezes é mais difícil a participação, mas há algumas práticas em que isso ocorre.
Mas em casos de crimes graves, a maior parte é de adultos. Nós temos percebido uma grande adesão por parte das vítimas. As vítimas, então, têm aceitado participar. Aceitado. Essa foi uma surpresa. Era um receio, mas acho que com uma boa explicação da proposta, a gente sente que as vítimas querem participar. Elas querem fazer parte do processo de transformação desses adolescentes, mas, ao mesmo tempo, de poder entender direito o que aconteceu. Esse medo do adolescente é algo que as incomoda muito. A gente, conversando com as vítimas, percebe o quanto a vida delas foi limitada depois do crime. Elas passam a ter medo de sair na rua, os parentes também colocam grade nos vidros, nas janelas de casa. Então, poder se confrontar com esse adolescente de alguma forma é muito rico para elas na superação do trauma. Inclusive, a gente garante, por intermédio da Prefeitura, atendimento psicológico complementar. Sim. Então, isso tem permitido, que é um ganho da justiça restaurativa, de introduzir serviços públicos para a vítima. Então, não dá para se pensar efetivamente justiça restaurativa sem programas e políticas públicas para as vítimas, que é algo que ainda falta no país, né? É uma reflexão maior de saúde mental, de indenização por ter que vir ao fórum, programas que existem nos Estados Unidos desde a década de 80, nós ainda não temos como políticas públicas. Então há esse desejo e nós temos percebido uma grande criatividade também por parte das vítimas nas respostas, né? Nós tivemos, por exemplo, um caso de uma vítima, de um dono de joalheria que foi assaltado e que ele fez todo um cálculo, era um concurso de agentes, eram 2 adolescentes e 2 maiores. E ele fez a divisão de prejuízo entre os 4, viu quanto que reduziu a 1/10, porque era adolescente, e ainda fez a proposta, então esse dinheiro não queria para ele. Existe um Fundo Municipal da Criança e Adolescente que reveste em projetos sociais. Ele propôs que o dinheiro fosse depositado para o fundo, para que isso revertesse para as próprias crianças e adolescentes. Então, houve uma preocupação em relação aos adolescentes e, sobretudo, a participação da vítima tem um impacto no adolescente. Eles não conseguem perceber o quanto a conduta deles afetou concretamente um indivíduo. É muito abstrata a vítima, né? Da mesma forma que o adolescente vira um ente abstrato para as vítimas, o inverso também ocorre. Então, há uma humanização do processo muito interessante que muda a forma de olhar o mundo e a forma de responsabilidade social, uma responsabilidade mais solidária de nós vermos os indivíduos e as pessoas concretas com as quais nós lidamos no dia a dia. Sim, com as suas subjetividades, com os seus problemas, com os seus conflitos, com as suas dificuldades, né? Bem e uma preocupação inclusive tivemos vítimas que ofereceram emprego para o adolescente. O nome da justiça restaurativa às vezes causa uma certa ambiguidade. Vamos perdoar? E essa era uma preocupação nossa também, porque os países em que a justiça restaurativa mais ganhou fôlego são países protestantes, em que a ética protestante é mais dura, porque não tem mediação da igreja, né? Não tem as indulgências, e o católico sempre é mais, sobretudo o católico latino, né? Ele é mais, tende a perdoar, né? Quando você reza, estará perdoado. Está perdoando. A vítima protestante, ela é mais dura. Mas a gente tem visto que as vítimas têm adotado uma postura também de cobrar, né? Que é importante para que o adolescente assuma a responsabilidade. Então tem sido um processo rico para nós também, juízes, promotores, advogados da área do direito, para sairmos dessa postura dos todo-poderosos e perceber como as pessoas podem ser mais criativas do que nós imaginávamos, né? É porque a gente fala muito, né, doutor Eduardo, no direito penal a gente fala de resolução de conflito. Quer dizer, o direito penal não vai conseguir resolver o conflito absolutamente. Ele vai aplicar uma pena, mas a ideia retributiva mesmo, aplicar a pena a quem praticou determinado ato desviante. Agora, essa ideia, então, de sair da ótica do castigo, sair da ótica da vingança e trabalhar com uma outra ótica de restaurar, e a palavra restaurar eu acho muito bonita, porque ele restaura a justiça, né? Uma ideia de você retomar o momento anterior àquele ato infracional.
E me parece que realmente essa fala do doutor Eduardo agora mostra isso, o quanto que todo mundo ganha no processo, o processo se humaniza e a vítima ganha, o adolescente ganha e todos os demais envolvidos no processo. Realmente é uma outra forma de humanização da própria justiça, né? E isso, na sua experiência, vendo isso no dia a dia, quem é mais sensibilizado, a vítima ou o adolescente, dentro desse contexto? Eu acho que varia muito de caso a caso, né? Tem... E o tipo, né, de ato infracional? Nós temos a nossa trajetória, até por ser algo muito inovador, nós começamos do mais simples para o mais grave. Esses países que eu falei, de Nova Zelândia, Bélgica, eles procuram trabalhar com os casos mais graves, de adolescentes que cometeram crimes graves que são reincidentes, porque eles acham que são esses que nós temos o maior desafio de sensibilização e seriam para esses que a justiça restaurativa seria mais adequada. A nós nos pareceu demais desafiador começar por esse campo. Então a gente começou pelos mais simples, então na cidade todo mundo já tinha ouvido falar da justiça restaurativa, e a vantagem também de trabalhar numa cidade menor, né? Daí começamos os crimes graves, as pessoas já tinham ouvido falar alguma coisa, então estavam mais sensibilizados. Então nós escolhemos adolescentes primários. Então esses normalmente têm mais temor diante de todo o aparato da justiça e das consequências da conduta. A família está mais sensibilizada também. Agora, tem nos impressionado o envolvimento das vítimas. Elas têm um trauma que procuram solucionar e tem nos impactado o desamparo legal e institucional dessas pessoas. Né? Isso, acho que realmente uma grande contribuição nos coloca para pensar o que nós precisamos fazer para que essas vítimas possam ser melhor atendidas de um modo geral. A vitimologia já tem uma trajetória no direito, na criminologia, mas em termos concretos no Brasil, acho que nós estamos ainda muito atrasados. E eu acho importante apontar uma questão jurídica, né? De qual que é a vantagem jurídica para o adolescente de participar nesse procedimento, né? Essa foi, então, a nossa reflexão de que não queremos agravar, só ser um meio, utilizar a justiça restaurativa como um meio de atingir mais esse adolescente subjetivamente, mas, portanto, um meio mais eficaz de resposta, mas procurar garantir a ele, concomitantemente, uma solução jurídica mais favorável. Então, processualmente, nós pensamos que a justiça restaurativa intervém nos crimes graves, né? No curso do processo de conhecimento, é ouvida a vítima, nós interrompemos o processo, chegado a um acordo. Se esse acordo for cumprido, então a esse adolescente é concedida a remissão. Portanto, ele continua primário. Isso é um detalhe muito importante, né? Porque ele tira aquela mácula que poderia, eventualmente, ter consequências para a vida futura dele. Exato. E isso favorece, então, uma adesão por parte da defesa a essa proposta. Você vai ter uma vantagem jurídica que é considerável. E isso tem feito com que esses adolescentes também se mobilizem para poder participar efetivamente desse processo, evitando, então, registros que podem afetar a vida deles. Doutor Eduardo, nós vamos fazer mais uma interrupção aqui no nosso bloco e eu já convidaria, então, e chamaria a atenção de todos que estão nos assistindo para o terceiro bloco, que a gente vai falar da capacitação, porque nós falamos do adolescente, nós falamos da vítima, os envolvidos, mas esses facilitadores, né, quem seriam essas pessoas, qual seria a capacitação deles, como funcionaria essa capacitação, é o assunto que a gente vai tratar então no nosso terceiro e último bloco. Contamos com a presença de todos vocês.